Uma mãe para todos os povos, que sabe falar a cada cultura. É assim que ainda hoje se apresenta a Virgem de Guadalupe, verdadeiro eixo espiritual da América Central e do Sul. Virgem de Guadalupe, uma Nossa Senhora, muito adorada no México, especialmente, em outros lugares da América, e uma Nossa Senhora com traços indígenas. Aí continua no texto. O seu santuário, no México, é anualmente visitado por mais de 20 milhões de peregrinos, sendo mais frequentado daquelas regiões. A padroeira da América Latina, inclui inclusive o Brasil, apareceu num lugar perto da cidade do México, entre 9 e 12 de dezembro de 1531, a um índio mexicano, Juan Diego Cuauhtlatoatzin, santo desde 2002, foi canonizado em 2002. No tempo das aparições, o México era terra de conquista, mas também de afronta à dignidade humana, porque muitas vezes os colonizadores espanhóis não tiveram piedade dos índios. Aí também mais um destaque à questão da conquista militar, também do genocídio contra as populações indígenas. Então o texto foca na questão religiosa, mas no finalzinho aí ele faz uma referência à questão da conquista militar também. Aí o enunciado fala o seguinte: a cultura religiosa descrita no texto nos transmite uma concepção diferente da tradicional sobre o processo de colonização da América, ao sinalizar que a constituição da religiosidade cristã no território americano foi reflexo da violência dos colonizadores. A letra A não responde à questão porque essa visão de que o cristianismo foi imposto de forma violenta, ela não é uma visão nova. Essa é a visão tradicional. Sim, o cristianismo é imposto também através da violência, não há novidade nenhuma. Não é por isso que o texto diverge da visão tradicional sobre a conquista da América. Vamos olhar outra alternativa então. A letra B. Ao sinalizar que a imposição cultural europeia provocou a eliminação das antigas e tradicionais crenças nativas. Um equívoco, não houve essa eliminação justamente porque muitas dessas tradições ainda são mantidas. No texto, por exemplo, fala da Virgem de Guadalupe, que é uma Virgem Maria, então sim, um símbolo do cristianismo, mas ela tem traços indígenas. Ou então, o sobrenome do índio que teria encontrado a Virgem de Guadalupe. Esse sobrenome é um sobrenome asteca, então do período anterior à conquista europeia. Por isso a letra B, ela está equivocada. O que houve no processo de cristianização da América pelos espanhóis foi um sincretismo, uma fusão de valores europeus com valores nativos do continente americano, e não uma eliminação das antigas e tradicionais crenças nativas. A letra D afirma que a transposição da cultura ibérica aos trópicos foi dificultada pelo sincretismo religioso praticado pelos índios. Ela não foi dificultada, ela foi até facilitada por esse sincretismo. Foi a forma encontrada para a adaptação da cultura ibérica ao continente americano. E esse sincretismo não foi praticado apenas pelos povos nativos, pelos índios. O sincretismo é um resultado desse encontro de várias culturas. Ele é fruto da interação entre europeus, indígenas e também africanos. Então ele é praticado pelos vários povos que estão em contato aqui na América durante o período colonial. A letra E afirma que a adoração aos ícones católicos pelos nativos foi decorrente da atuação dos missionários europeus. O trecho não trata disso. Essa é uma visão tradicional, que a adoração dos ícones católicos ela não foi algo apenas imposto pelos europeus.
Os índios também, os nativos também foram ativos nesse processo. Então, a letra E não contesta essa visão tradicional sobre o processo de transmissão da cultura religiosa europeia. E o que responde à questão é a letra C, que diz o seguinte: a adesão ao cristianismo no continente ocorreu também por iniciativa dos próprios indígenas. Muitos indígenas foram ativos nesse processo de adesão ao cristianismo. E o texto deixa isso claro, que é um indígena que relata que teria achado a imagem da Virgem de Guadalupe. Então, portanto, muitos índios, por vontade própria, depois de terem tido contato com os europeus, com muitos missionários, decidiram se tornar cristãos. Não é simplesmente uma atitude passiva dos índios. Muitas vezes é fruto de uma ação indígena. Então, portanto, letra C.